Quem tem cargo público tem responsabilidade sobre aquilo que fala. A voz de um ministro, sobretudo quando ele está exercendo o seu cargo, ela deve dizer a verdade, ela deve apresentar a verdade, deve trazer informações confiáveis. Quando isso não acontece, nós temos um problema. E o ministro Weintraub, infelizmente, fez uma fala ofensiva, descuidada, mal informada, que de certa forma levantava suspeitas descabidas sobre as universidades, e ele vai ter que responder por isso. É por isso que a PUF-PR entrou com um processo, com uma denúncia de improbidade contra o ministro no MPF. Nós protocolamos esse pedido, o MPF vai examinar esse pedido, e nesse pedido nós pedimos que o ministro se retrate, que o ministro sofra as consequências da sua fala destemperada, da sua fala incorreta, e que ele perca o seu cargo, que ele seja exonerado por força desse erro grave que ele cometeu com todos nós. Eu faço isso em nome de todos os professores aqui da universidade, sobretudo os professores ligados a áreas que foram diretamente ofendidas por ele, como os professores da botânica, como os professores da química, como todos aqueles que fazem da floresta, todos aqueles que fazem o seu trabalho e de forma nenhuma se envolvem com atos ilícitos, de forma nenhuma se envolvem com a produção de drogas, de forma nenhuma se envolvem com esse tipo de delírio paranoico que o ministro quis aplicar sobre nós. E é em função disso que eu dou essa notícia que para nós é bastante grave, de que a nossa paciência com esse tipo de comportamento chegou ao limite e que nós esperamos do poder público que ele tome a decisão correta e impeça esse senhor de continuar exercendo o cargo dessa forma tão desagradável. O Brasil teve diversos ministros da educação, de todos os tipos. O Brasil teve ministro da educação do setor privado, que teve projetos para privatização do ensino e da educação pública. O Brasil, nos últimos 10 anos, teve grandes ministros da educação que tinham um projeto de desenvolvimento nacional, educacional, com uma plenitude da atividade pública educacional, do ensino superior, do médio e do fundamental. Esse é o primeiro-ministro pernóstico, esse é o primeiro-ministro sádico. O que mais nos preocupa em relação às atitudes do Abraham Weintraub é que ele não tem nenhum cuidado com a questão educacional. Ele não tem cuidado com a cultura relacionada à educação. Esse procedimento que nós fizemos junto ao Ministério Público Federal foi uma ação do Sindicato dos Professores no sentido de proteger a moral da cultura, moral dos professores, da cultura pública brasileira. Esse ministro inventou uma expressão, que é a tal da zebra gorda, que é como ele atribui aos professores do final de carreira, que passaram a vida no serviço público, que tiveram as progressões para os lugares de associado e titular, e que, de fato, consolidam o ensino e a pesquisa brasileira. Ele incentiva a população brasileira a fazer uma verdadeira cruzada contra a educação pública. Ele não está só preocupado com a mudança do modelo, de um modelo educacional público para um modelo privado. Ele não é simplesmente um neoliberal ou um liberal, ele é um sádico. Ele tem traços de psicopatia nas ações, quando ele fala, principalmente nos vídeos e principalmente naquilo que ele se dirige aos professores. O vídeo sobre o qual nós estamos discutindo e questionando judicialmente, ele age como se ele estivesse falando com uma quadrilha, como se ele estivesse movendo uma ação em face de uma máfia, né? Assim que ele se dirige aos professores. Não tem como não tomar medidas judiciais pesadas. O Brasil inteiro está entrando com medidas judiciais. A Associação Nacional das Universidades de Ensino Superior entrou com medidas, as universidades em separado entram com medidas, professores em separado entram com medidas, porque esse ministro passou completamente de qualquer limite que ele pudesse ter. Ele não tem compromisso nenhum com a educação e com a educação pública. Ele está anarquizando no pior sentido da palavra, não no sentido histórico e cultural da palavra anarquia, mas no sentido pejorativo da palavra.
ele quer destruir o legado educacional brasileiro.